Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre ágape em ação. Diga assim comigo, ágape em ação. É interessante que muitas pessoas relacionam... O que é ágape? Ágape é uma palavra no grego que vai exemplificar o amor de Deus. Muitas pessoas relacionam o amor com emoção. Elas acham que quando existe amor, o coração bate forte, as mãos ficam geladas, passa como se fosse um calafrio aqui na espinha, a pessoa fica pensando que isso é amor. E é interessante que outros vão também relacionar o amor com sentimento romântico, com platonismo. Lembra lá do Platão, lá do filósofo? Ele tinha uma figura mental dos filósofos, de duas mulheres. Não tinha aquele amor real, mas tinha um amor filosófico, um amor... Então eles imaginavam aquela dama, aquela mulher. E muitas pessoas vivem isso e acham que o amor é isso, é sentimentalismo, é um amor filosófico, um amor romântico. Isso faz parte do amor, vou falar um pouquinho sobre isso, mas o ponto de hoje é um outro tipo de amor. Se existe uma palavra, gente, que foi esvaziada, que foi distorcida, que foi adulterada do seu valor nevrálgico, no seu valor central, exatamente o amor. Alguns acham que amor é símbolo de paixão, alguns acham que amor é símbolo de sexo, inclusive sexo fora do casamento. Alguns acham que exatamente amor só tem a ver com sentimentos físicos. E, na verdade, isso não é amor. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas só quero dar uma introdução. Existem alguns tipos de amores que a gente relata, que a gente entende, como, por exemplo, o amor estronge. O amor estronge é um amor, é um afeto pela família. Isso é importante ter. Eu olho para o Enzo e falo assim, Enzo, que saiu daqui agorinha, falei, olha, Enzo, você é o menino mais bonito do mundo. E para mim gente. Você é top. Eu olho para minha esposa, você é a mulher mais linda do mundo. Então, esse amor familiar é importante a gente ter. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Você tem que amar muito o seu cônjuge. Amém, gente? Amém. Ame muito o seu filho, o seu pai, seus irmãos. Ame. Porque isso é importante, isso é amor estronge. Mas existe o amor também, filia, que é aquele amor que está ligado às relações sociais. Poxa, eu amo tanto os meus amigos, eu amo tanto os meus colegas de trabalho, a galera do futebol, essa galera para mim é minha família. Isso é importante, esse amor social, a gente tem realmente apreço pelas pessoas. Não vou falar sobre esse amor hoje, estou dando uma introdução. Mas existe também aquele amor eros, aquele amor sentimental, com conotação, por exemplo, voltado para a sexualidade e suas vertentes. Aqui existe, olha só como o diabo é sujo. O diabo coloca no coração dos jovens solteiros um amor eros muito forte por outro e leva aquele jovem ao sexo ilícito. Isso é um erro do diabo. Ele faz isso propositalmente. O que ele faz com os casais? Ele tira isso dos casais. Então o homem olha para a esposa, olha para a mulher, olha para o marido. Parece que estou olhando para esse púlpito aqui, ó. Púlpito, que não dá certo nada não, aqui para mim não sinto nada. Então o diabo inverte os valores. Quem não pode, coloca desejo profundo. E quem pode, e tinha que acontecer, o diabo tira esse desejo. Então existe o amor eros. Mas eu quero falar com você hoje sobre o amor ágape, que é um amor considerado divino, é um amor incondicional. Veja comigo, por gentileza, no telão, o apóstolo Paulo vai falar desse amor como uma palavra específica que é exatamente ágape. O outro slide, por favor. O amor ágape é o próprio amor de Deus. Gente, é um amor que a gente entende como sacrificial, genuíno, um amor puro, que não busca os seus interesses. É um amor que se entrega, é um amor que é mais do que emoção, é atitude, é ação, é amar o indigno. É isso que eu quero falar com vocês hoje, nessa noite de domingo. Mas, eu não vou ler o texto ainda, é interessante que Paulo vai elogiar muito a igreja de Corinto. E ele vai elogiar em que aspecto? Aquela igreja era cheia de dons. Então lá os irmãos, eles tinham dons para ganhar dinheiro. Os irmãos tinham dons de falar em línguas, dons de profetizar, dons para cantar, dons para fazer teatro, dons para poder, enfim, para fazer filme, para fazer clipe. Tudo que você pensar, os irmãos aquela igreja era dotada de dons. Paulo elogia os dons deles. Beleza, vocês têm muitos dons. No entanto, Paulo fala o seguinte, olha, falta em vocês o amor genuíno. Isso aqui é muito forte. Porque o capítulo 13 que a gente vai estar lendo hoje, o capítulo 13 de 1 Coríntios,
ele vai dizer que exatamente o amor é mais importante do que os dons. Agora, quando a gente vê o capítulo 13, ele está exatamente, antes vai falar um pouquinho sobre a questão, tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 14 vai falar sobre dons. Então a gente pensa, puxa, que quebrada de raciocínio. Se fosse uma linguagem falada, seria um anacoluto, uma linguagem portuguesa, que é exatamente o que é uma quebra de raciocínio. O cara estava conversando sobre algo, ele quebra o assunto, vai falar sobre amor, depois volta sobre dom. A gente pensa que talvez Paulo deu uma titubeada, mas isso aqui é muito interessante, porque é como se fosse a gente usar a figura do sanduíche, é como se fosse um lado do pão, está falando sobre os dons, ele coloca no meio o filé mignon, que é o amor, e depois se fecha de novo com os dons. Então, isso é algo muito interessante. Para Paulo, é interessante que ele vai dizer que ele vai condenar a carnalidade de Corinto. Ele vai explicar de maneira muito clara que a única saída para aquela igreja sair da carnalidade e também deixar de ser imatura era exatamente o exercício do amor genuíno. Então, a gente vai estar vendo hoje aqui alguns pontos interessantes, tá bom? O primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é a superioridade do amor. Diga assim comigo, a superioridade do amor. Então, abra a sua Bíblia, então acompanhe comigo no telão. Vamos estar lendo aqui na versão NA, Nova Almeida atualizada, 1 Coríntios, capítulo 13, hoje a exposição desse capítulo, dos versículos 1 ao 3 agora. Paulo vai dizer que, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o quê, gente? O bronze que soa como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada o quê? Me adiantará. Queridos, é interessante que a igreja de Corinto, ela era muito orgulhosa. Ela tinha muitos dons, ela tinha muitos predicados. Inclusive, quando a gente estuda a história da igreja, um dos dons muito fortes eram os dons de sinais na igreja de Corinto. Eles oravam, os milagres aconteciam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram abençoadas. Isso, de alguma forma, parece que trazia um certo orgulho para Corinto. E aí, o que acontece? Isso dava um certo ar de superioridade. E Paulo, porém, ele desmistifica que era um equívoco eles acharem que eles eram mais especiais do que os demais, pelo fato de terem muitos dons à sua disposição. E ele vai dizer algo interessante, que o amor, ele vai falando no primeiro versículo, é melhor do que o dom de línguas. Então, olha só, não adianta, não é mais importante as línguas do que exatamente o amor. Então, eu posso até... Paulo vai falar sobre as línguas aqui no contexto de falar em línguas mesmo, mas eu posso até entender como não adianta eu ser poliglota. Eu falar muitos idiomas, eu sou uma pessoa versátil em idiomas. Ou então não adianta eu falar em línguas, que é a língua dos anjos. A gente pode falar sobre isso depois, mas orar em línguas é exatamente um momento de comunhão com Deus, de edificação pessoal. Isso é ínfime, isso é pequeno, se eu não tiver o quê? O amor dentro de mim. E ele vai falar sobre o bronze e o símbolo que retine. É interessante porque em Corinto tinham muitos cultos pagãos. E lá, entre vários deuses que eram adorados, na cidade de Corinto, nós tínhamos lá dois, que era o Dioniso, que era o deus da natureza, e também a Cibele, que era a deusa dos animais selvagens. Então, tanto o bronze quanto o símbolo eram exatamente instrumentos fortes, agudos, que geralmente traziam uma certa inquietude, que traziam incômodo aos ouvidos de quem o adorava. Não adianta, Paulo quer falar, não adianta sacrifícios, você aguentar passar por uma reunião de culto estridente, sufocante. Que coisa ruim, meus ouvidos estão doendo. Não adianta fazer isso, se não existir no meu coração o amor. Diga assim, o amor é mais importante. Ele vai dizer no versículo 2, que a gente leu agora, que o amor é melhor do que o dom de profetizar e do que o conhecimento. Lá no Velho Testamento, é muito comum nós olharmos que os reis, as pessoas queriam sempre um profeta. Você lembra disso?
que o profeta está falando? Saul mandou consultar profeta, as pessoas iam até Elias, até Eliseu, até, enfim, o que o profeta orienta para a gente? Então, a figura do profeta era como se fosse um GPS cristão. Ele mostrava o caminho que se tinha que seguir. Então, o profeta é muito importante. O que Paulo diz? Olha, o amor é mais importante do que o profeta. Isso aqui é forte. Outra coisa, o conhecimento, gente, sempre foi uma moeda importante. Quando você sabe alguém que é expert numa área, são pessoas de sucesso, o cara desenrolado numa área, é profundo numa área, domina um assunto, essa pessoa tem a tendência o quê? De se destacar no mercado, sim ou não? Então, mesmo que eu sou perito em um assunto, extremamente renomado, se eu não tiver amor, Paulo fala o seguinte, isso não adianta nada. Olha só, isso aqui é muito forte. Ele vai continuar no versículo 2, que o amor é melhor do que o dom de milagres. Quem precisa de milagre aqui? Amém? A gente precisa de milagres. Paulo não está sendo negacionista com esses dons. Ele entende que todos eles são importantes na comunidade. No entanto, ele fala o seguinte, numa ordem de prioridade. O amor tem que ter o quê? A supremacia. Amém ou não, gente? No versículo 3, ele vai dizer que o amor é melhor do que o dom de contribuir. E aqui, ele fala que mesmo que a pessoa doasse o seu próprio corpo, se ela queimasse. Hoje a gente não entende muito bem isso aqui, porque hoje a religião por si só, as pessoas têm menos fé, elas são menos intensas. Antigamente, era muito Velho Testamento, tempo de Jesus, até pouco tempos atrás na história, a religião era muito forte, as pessoas faziam qualquer coisa pela religião. Então, naqueles tempos, quando era muito forte, as pessoas elas queimavam seus corpos. Quer um exemplo? Lembra que quando Elias estava contra os 450 profetas de Baal, o que eles faziam? Se cortavam. Sacrifício. Porque eles queriam mostrar, olha, eu cultuo meu Deus, então eu faço qualquer coisa no meu corpo para poder receber a benevolência dele. Era muito comum naqueles tempos os pais queimarem os seus filhos a Moloque. Que era Moloque? Uma entidade demoníaca que recebia sacrifício de criança. Os pais queimavam os filhos. E qual era a intenção dos pais? Era a adoração àquela entidade maligna. Isso era o quê? Isso era devoção, era entregar o que tem. Por exemplo, até hoje existem algumas religiões, não vou citar aqui o nome, porque tudo é pela internet, né? Mas você sabe, religiões extremistas, por exemplo, ali no Oriente, por exemplo, que as pessoas, elas morrem no atentado terrorista. Porque a religião prega que, se você fizer isso, você vai receber lá no céu tantas mulheres, mansão não sei tanto, quantas mansões, sua alma vai ser salva. Prega um monte de mentiras. O adepto da religião, cego, ele pega aquilo como uma verdade absoluta e ele faz coisas terríveis. Por exemplo, nós tivemos, infelizmente, em 2001, 11 de setembro, um atentado, aquelas duas torres, as Torres Gêmeas em Nova York, onde você sabe que os terroristas mataram milhares de pessoas. Centenas de filhos ficaram sem pais, mulheres sem esposo, muitos viúvos, um atentado que comoveu o mundo. Qual era o objetivo? Eu faço qualquer coisa, eu dou minha vida, porque eu sigo uma filosofia religiosa. Isso acontece com muita frequência. Paulo vai dizer o seguinte, isso é ineficaz, se não tiver o quê? O amor ágape. Mas Paulo vai mencionar ainda, nesses 3 versículos que a gente leu, a importância de quê? Das línguas, da profecia, do conhecimento, da fé, da contribuição sacrificial. Tudo isso é importante, mas isso está o quê, gente? Abaixo do que é o amor. Diga assim comigo, a superioridade do amor. Segundo ponto de hoje, as virtudes do amor. Diga as virtudes do amor. Versículo 4, vamos continuar lendo, por favor. Paulo vai dizer que o amor é o que, gente? Paciente. E continue. O amor
Gente, olha só, algumas virtudes do amor. O amor é paciente. Ele tem a capacidade infinita de suportar. O termo grego é interessante, você pode colocar no telão, a palavra grega é macrotomia. Fala de quê? De uma paciência esticada ao máximo. Como se fosse um elástico. Você pega a paciência, você estica ela no limite. Isso é amor. Eu gosto da ideia de que uma pessoa bondosa, ela exala o amor. Ela exatamente preza pelo amor. Tem uma historinha que diz que você conhece criancinhas que não são tão quietas. E o pai falava para aquele garotinho chamado Joãozinho. Falava assim, Joãozinho, não sobe na escada. O Joãozinho subia. E uma hora dessas o Joãozinho cai, estava alta, a escada caiu, e ele leva o filho para o médico. E aí chega lá, o médico examina o Joãozinho e fala o seguinte, olha, ele teve muitas fraturas aqui na coluna. Então, eu não posso fazer mais nada. No meu entendimento, a melhor coisa para o Joãozinho é ele morrer logo para poder não sofrer muito. Nesse momento, o pai olha para o Joãozinho e fala, eu te falei! Eu só tenho você de filho, você é desobediente, garoto, você não obedeceu, e agora? E diz que a mãe chega, se ajoelha do lado do Joãozinho, se a paciência, macrotomia, esticada ao máximo, ela chega e fala assim, pobre Joãozinho, o que será de nós? Eu te amo tanto, Joãozinho, você vai morrer, mas eu sei que você vai estar com Jesus. E diz que o Joãozinho levanta ainda a mãozinha e fala, Jesus me ama, Jesus me ama. E o Joãozinho morre. Observe que nós temos que exercitar a paciência nos momentos mais extremistas. O pai, você é rebelde. A mãe fala, pobre Joãozinho. Olha só como é importante ser paciente. Eu gosto da história de que num tempo que a gente vive de pessoas nervosas, pessoas agitadas, pessoas estressadas, exatamente o amor me leva para essa paciência, para esse esperar. Agora, ele vai dizer também aqui que o amor não arde em ciúmes. Deixa o texto aí, beleza. O amor não se arde, o quê, gente? Em ciúmes. O que é ciúme? Algum conceito de ciúme? O ciúme pode ser por pessoa ou por coisa. Eu conheci um rapaz lá onde eu morava, uma cidade do Brasil aí, que aquele cara, o carro dele era impecável. Muito limpo, arrumado. Se você fosse pegar a carona com ele, falava, cuidado, viu? Bateu o pé. Tinha que bater assim, bateu o pé. Pronto, cuidado, não pega aí não, tá? Não pega não, porque eu já passei o óleo aqui no negócio aqui. Gente, coisa chata. É ciúme. Uma vez ele estava entrando na casa dele, aí o porteiro, sem prestar atenção, apertou no controle, fechou um pouco o carro dele. Ah, meu irmão, o cara saiu de lá, verdade mesmo, saiu de lá, meteu a mão no porteiro, o pai teve que descer com a mão, uma confusão, a mãe, pelo amor de Deus, polícia, pelo amor, e o cara demoninhado, porque ralou um carrinho, meu Deus, olha, então isso aqui é o quê? É um ciúme por coisas, mas o pior é ciúme por pessoas. Estávamos numa célula em Fortaleza, anos atrás, e tinha um rapaz que estava namorando uma moça. Eu era o líder da célula. E essa moça, ela tinha muita amizade com alguns amigos. Amigos eram irmãos, os caras riam com ela, conversavam, era amigo. E naquele dia, eu estava na célula, e chegou um amigo, e tinha um espaço, e se entrou entre o namorado e a amiga dele, sentou. Rapaz, o cara levantou na hora, pegou na mão dele, puxou. Deixa eu estar perto dela. O clima na célula, meu Deus do céu, e agora, Jesus, e agora? Ainda bem que o outro era calmo. Falou, calma, tudo bem, tipo assim, beleza. Observe como às vezes os ciúmes constrange quem está em volta. Você fica, meu Deus, e agora? Vai ter briga aqui, e agora? O que eu faço? Calma, Jesus. Isso é algo muito sério, isso é muito triste. Agora, interessante, quando a gente vai para a psicologia, o ciúme é o quê, gente? É uma insegurança emocional. Quando você sabe quem você é, quando você sabe
Quem você é em Cristo, tá, gente? Não é que você é, eu sou o cara, não. Em Cristo, você não tem insegurança. Geralmente o ciúme é o quê? É causado por um trauma do passado. Geralmente o ciúme, esse aqui é muito sério, esse aqui é psicologia que fala, é você projetar o que você é no seu parceiro. Psicologia, não é o Watson. O que a psicologia diz? Você é um cara, você que é casado, que tem a intenção de trair o seu cônjuge. Você tem intenção, você é um cara que fica toda hora sendo tentado. Ai meu Deus, aquela mulher, ai aquela ali é melhor do que a minha, aquele homem é melhor do que o meu. Tentado direto. Então você é assim. Você olha para o outro e você projeta o que você é no outro. Você acha que o outro é exatamente como você é. Olha que coisa louca. Talvez a sua esposa, seu marido, o cara, calma, meu Deus. Estou de boa na lagoa, está tudo bem, tudo certo. Mas o outro cônjuge, ele vai fazer isso comigo. Quer dizer, uma segurança. O que Paulo disse? O amor não se arde em ciúmes. Alguns dizem, o mundo prega, eu amo, eu tenho um ciúme. Mentira. A Bíblia diz, se você ama, você é de boa na lagoa. Amém ou não, gente? Olha só, ele vai continuar dizendo, o amor não se envaidece, não é orgulhoso. O amor, gente, toda pessoa vaidosa e jactanciosa, ela está demonstrando a falta de amor. O que é vaidosa? Boçal, metida, não come em qualquer lugar, não fala com ninguém, nariz empinado, eu sou isso, aquilo, meu Deus do céu. Isso é o quê? Isso é falta de amor. Pastor Eibe, nosso presidente nacional, um pastor, já passou pelo norte, 30 mil membros no norte, deixou a igreja, foi para Fortaleza, mais do que 10 mil membros em Fortaleza já tinha, foi para São Paulo, já tem uns 4 mil membros. Toda vez que termina o culto, eu lembrava em Fortaleza, pastor Sandro dava a bênção apostólica, ele corria para a porta para falar com todo mundo. E às vezes a pastora André tinha que ir embora, e eu ficava às vezes para poder levar ele em casa. 1 hora, de domingo, o culto era 7 da noite, não era, Felipe, o último culto era 7 da noite, você lembra? Acho que era, né? Lá no nosso Soares, acho que era 7 da noite, terminava 9 horas, 7, o último culto, né? Terminava 9 horas da noite, aquele tempo era 2 horas do culto, eu saí de lá 10 horas da noite, pastor Eibe, conversando com os irmãos da comunidade, abraçando as pessoas, orando, conhecendo, nada de vaidade. Ah, eu sou pastor, o que a gente já viu por aí? Terminou a pregação, entra num túnel, helicóptero e tchau. Olha só. O amor, a gente ri para não chorar, né, gente? O amor não se envaidece, não é orgulhoso. Você fala assim, mas eu não sou orgulhoso. Só de falar ou pensar é orgulhoso. Isso é sério. Se eu falo que eu não sou assim não. Meu Deus. A gente pode falar assim, eu quero não ser, eu espero que eu não seja. Em nome de Jesus eu não sou, mas se você já disser que não é, isso já é prova de orgulho. Vamos para o versículo 5, gente? Vamos no telão aí, por favor? Paulo vai continuar. Não se conduz inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Quando ele fala não é inconveniente, em outras versões vai dizer não é grosseiro, não se porta com indecência, não maltrata as pessoas, não age de maneira inadequada. Todas essas são versões que Paulo vai usar em outras passagens para essa palavra inconveniência, ok? Não busque os seus próprios interesses. Gente, o amor é a própria antítese do egoísmo. Veja no telão, ele não é egocentralizado, ele é autocentralizado. Outro, melhor dizendo. O que é egocentralizado? Eu não sou o centro das atenções. O outro é o centro. Eu não estou preocupado comigo, se está tudo bem, está friozinho para mim, está tudo certinho, os outros que se dane. Não é assim. Eu estou preocupado. Quando eu amo, eu estou pensando no outro. O foco não sou eu, o foco é o outro. Amém ou não, gente? Glória a Jesus. Ele vai continuar, não se irrita. Não quer dizer aqui, a ideia no grego, que a pessoa nunca vai perder a cabeça. Não é isso. A ideia é o seguinte, é que ele não se irrita com facilidade. Ok? Todo mundo fica irritado, sim ou não? Essa linda princesa aqui do Alan e da Leide, já fica zangadinha às vezes. Isso é normal, o ser humano fica. Mas a ideia é o seguinte, é que não é que toda hora está zangado. Toda hora o crente está zangado, brigando com todo mundo. Meu Deus do céu. Se for toda hora isso, essa facilidade,
pega fogo rápido, é falta de quê? De amor. Então Paulo vai dizer que o amor não se irrita com facilidade. Ele continua, não se ressente do mal. Gente, o amor não é melindroso. O amor não é hipersensível. Hipersensibilidade, exatamente orgulho, é uma doença emocional. O amor ágape, ele é desenvolvido por pessoas maduras. Pessoas maduras não se ofendem com qualquer coisa. Você vê aquela pessoa que você não pode olhar para ela, se você olhar para ela, não vou mais na igreja. Hipersensível. Quer dizer, quando eu amo, o amor me leva a essa maturidade. Realmente, às vezes, a gente vai se desentender mesmo. Vai dar tudo certo. Mas a gente tem maturidade para poder sentar sem hipersensibilidade para resolver os nossos desacertos. Amém ou não, gente? Diga assim, essa vida com Jesus é maravilhosa. Ele vai continuar no versículo 6, veja comigo no telão. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Observa que Paulo vai elencar 2 atributos do amor que você tem que prezar e eu também tenho que prezar. Primeiro é o quê? Justiça. Cuidado com essa palavra justiça. Muitas vezes a justiça que nós achamos que é sentimento de vingança. A justiça não é a minha. A justiça é de quem? A de Deus. As pessoas, às vezes, morre alguém de um ente querido, assassinado. Isso deve doer a beça, tristeza. Mas as mães vão para a televisão e falam, eu quero justiça, justiça. Quer dizer, o que a gente percebe muitas vezes? Eu quero vingança, eu quero que aquele que tirou meu filho apodreça na cadeia. Quer dizer, cuidado com esse senso de justiça. A justiça é o quê? Eu estou amando a minha esposa como é para amar. Eu estou sendo justo com o meu filho como é para ser. Eu estou realmente dando atenção para as pessoas como é para ser. É a justiça não que eu recebo, mas a justiça que eu entrego para o outro. Amém ou não, gente? Ele vai continuar dizendo que o amor, ele se alegra com a verdade. Isso aqui é muito legal, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Você preza e pratica a verdade? Ou será se a sua vida é uma farsa? O que é verdade? Eu sou o que eu sou. Pela misericórdia de Deus. Não tenho medo de qualquer um dos irmãos pegar esse celular aqui. A senha é 306090. Pode pegar. Minha esposa pega, o mesmo pega aqui. Pode pegar. Eu não tenho medo. Pela misericórdia dele. Porque exatamente a minha vida não é uma farsa. Não tenho o que esconder. Então, exatamente, o amor vai me levar para quê? Para mim entender e preservar, prezar a verdade. A pergunta que eu faço para você, quem é você? Amém, gente? Versículo 7, ele vai continuar, esse aqui é muito forte. Ele diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Gente, amor gera sofrimento. Sim ou não, Watson? Gera. Só uma mãe que tem um filho viciado em drogas sabe o que ela sofre. Só uma mãe que sabe. Quantas vezes ela tem que tirar dinheiro, quantas vezes ela tem que estar na rua, quantas vezes tem que estar orando às madrugadas. Ela sofre, ela está com sono, ela quer dormir, ela está desesperada, o corpo dela está abalado. Ela faz aquilo por quê mesmo? Porque existe amor. O amor sofre. Nós vivenciamos hoje uma geração que não quer sofrer por nada. Quer viver um amor livre. Isso não é amor bíblico. O amor, Paulo vai dizer que tudo crê. É interessante que a própria igreja de Corinto duvidou do apostolado de Paulo. Ele tem que fazer uma própria autoapologética. Eu sou apóstolo. Eu vi Jesus. Eu fiz isso. O pessoal duvidava, não acreditava nem nele. Olha só. O amor tudo crê. Ele vai dizer que o amor tudo espera. Quem gosta de esperar aqui, gente? Interessante. Os namorados, não dessa igreja, lá do mundo. O cara namora uma menina, aí ele tenta chegar ao finalmente com ela. Ela não permite, ele fala assim, você não me ama. Se você me amasse... Aí a bichinha pensa que o amor é aquilo ali. Ela fala, eu vou provar meu amor para ele. O que Jacó fez? Jacó amava, sim ou não? 7 anos esperando. Esperando, Raquel, 7 anos. Você que sabe da história, não vou ler a história aqui. Foi enganado. Depois de 7 anos, mais uma semana, olhando para ali, você, não é você não, era outra.
7 anos e 7 dias, esperando a pessoa, jovem que está aqui, que me acompanha pela internet. Se o seu futuro cônjuge fala o seguinte: prova seu amor, ó, vaza, não é amor. Amor tem que esperar, amém ou não, gente? Amém. Coisa forte. Paulo vai prosseguir dizendo no versículo 7 ainda que o amor tudo suporta. Eu gosto quando Leon Morris fala que o verbo upomeno denota o que? Upomeno é o verbo grego para suportar. Vai denotar resistência do soldado no calor. Próximo slide. No calor da batalha. É como se fosse aquele soldado está tão quente que ele não vai fraquejar, ele vai continuar firme. Isso é o quê? Isso é exatamente a palavra suportar, exatamente aí, ó, a ideia de resistência. O amor resiste. Diga assim: o amor resiste. É interessante que nesse versículo 7 nós vimos 4 vezes a palavra tudo. 4 vezes. Isso aqui é muito forte porque denota exatamente que o amor exige de nós tudo o que nós temos. Por último, o terceiro ponto, o último de hoje, por causa do tempo, eu quero falar com você sobre a eternidade do amor. Versículo 8 vai dizer que o amor jamais o quê? Obrigado, pastor Angélica. Essa minha discipuladora, minha mãe. Vamos aplaudir essa mulher, gente. Essa mulher me ajudou muito agora. Agora eu vou dar oportunidade para a igreja me ajudar também. O amor jamais acaba. Forte. Ele vai continuar. Pode haver profecia, vai desaparecer as profecias. Pode haver línguas, vão cessar as línguas. Vai passar a ciência. Tudo que a gente aprende hoje aqui na Terra, um dia não vai prestar para nada. Na eternidade, o que está aqui não serve. Mas ele disse que o amor jamais acaba. Esse aqui é muito forte porque o verbo acabar aqui no grego é pipitei, significa o quê? Falhar. O amor jamais entra em colapso. Diga assim: o amor jamais entra em colapso. O amor o quê, gente? Ágape. Porque o amor eros entre um homem e uma mulher acaba. Depois olha para o outro: não, tudo bem, tudo certo. Você é uma ex, tudo bem, estou beleza. Mas o amor ágape, ele jamais acaba. Isso aqui é tão forte, porque Cantares 8:7 vai dizer que as muitas águas não pode o quê? Afogar esse amor. Então diga assim: eu declaro que no meu coração existe o ágape, o amor incondicional, o amor verdadeiro, em nome de Jesus. Versículo 9, ele vai continuar aqui: pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. Interessante porque, irmãos, o texto mostra que nós temos conhecimento limitado, sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, a gente assiste jornal e a gente vê o jornalzinho falando o seguinte: olha, amanhã não vai chover. O cara fala assim: amanhã tem praia, não vai chover. Quando é no outro dia, meu Deus, que coisa a gente pensou, porque o nosso conhecimento ele é incompleto, tanto da sociedade quanto da Bíblia. Eu já li a Bíblia, talvez, não sei nem quantas vezes, comecei a ler com 7, então 39. Todo ano eu leio a Bíblia toda, de lá para cá, então não sei quantas vezes já está. Mas toda vez que eu a leio, eu percebo que eu esqueci uma coisa. Eu percebo que eu preciso entender outras coisas, porque o nosso amor, o nosso entendimento, conhecimento, ele é incompleto. Então, esse aqui é interessante, porque cada vez que nós estudamos mais, a gente percebe que nos falta coisa. Ok? Versículo 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. A pergunta é: o que é completo que Paulo está falando aqui? Muitos estudiosos vão entender quando acontecer o arrebatamento da igreja. Quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares. Então aquilo que é incompleto, aquilo que é imperfeito, tornar-se-á o quê? Perfeito. Diga-se: tornar-se-á perfeito, completo. Isso aqui é muito forte. Versículo 11, ele diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, diga assim: homem. Homem. Desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo vai falar sobre aqui? Sobre a imaturidade. Observe que ele vai até o 8, depois ele quebra o assunto. Meu Deus, Paulo vai falar sobre o 9, sobre o 10, sobre o 11, sobre o 12. Misturou o assunto, olha só. Mas isso aqui me leva a entender que o amor me leva à maturidade. Não sei se você já parou para pensar com essa história de pessoas quando casam,
qualquer coisa, vamos separar. Quem já viu essa história aqui? Vamos separar. Vou para casa de mamãe. O sujeito até arruma as malas. A mala dele é o quê? 2 roupas, bota na sacola e sai. Tchau, vou embora. Aí a mulher chora e vai voltar. Depois ele volta, no outro dia ele volta. Às vezes volta de madrugada, né? Isso é o quê? Imaturidade. Menino ou menina. Quando eu... Olha só, a minha mãe já ajudou muito eu e a Andresa, porque ela ajudou na condição de pastora, não de mãe. Toda vez que eu tive desentendimento com a Andresa, nunca o pai dela soube e a mãe soube de nada. Nunca. E já teve coisa para a gente ajustar, não teve, mamãe? Ela entrou como pastora, aconselhando a gente. Pô, legal, beleza. Por quê? Porque a maturidade vai me levar para um senso de entendimento que não precisa eu expor para todo mundo. Eu já vi pessoas que são tão imaturas que elas falam assim, ela bota na internet, apaga todas as fotos, apaga tudo. Os WhatsApp das amigas, me traiu, não quero mais. Aí todo mundo fica revoltado. Aquele cara não sei o quê. Quando é no outro dia ela fala, eu acho que eu me enganei. Ele não é bem assim não. Já viu essa história por aí? A imaturidade me leva a jogar a toalha onde eu precisava ter sensatez, calma. Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que a gente vai chegar a um entendimento? Quem está comigo aqui, queridos? Versículo 12, ele fala aqui, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei o quê? Como também sou conhecido. Os primeiros espelhos foram fabricados pelo homem, eram feitos, por exemplo, gente, de pedra polida, de metais, de ligas metálicas. Isso aqui lá muito tempo atrás. Então, exatamente, quando a gente olhava, não conseguia ter uma autovisão adequada, porque era de pedra, era polido, eram os metais. E é interessante que somente em 1830, um químico alemão chamado Justus, ele realmente fez o que a gente tem de hoje de espelho. Claro que de lá para cá teve uma tecnologia que foi melhorando, mas que a gente conseguia já olhar e se enxergar com mais nitidez. O que Paulo está falando aqui? Que exatamente a gente não consegue entender agora o esplendor da glória de Deus. Somente no céu, depois que a gente se encontrar com Ele, a gente vai entender melhor esse amor. Diga assim, somente no céu eu vou entender melhor esse amor. Eu acho muito legal o que Alex Carrel falou, um grande psicólogo, no seu livro O Homem, esse Desconhecido. Ele destaca que o fato de nós não nos conhecermos é um problema sério. Ele fala que o ser humano ele é capaz de viajar pelo espaço sideral. Ele é capaz de criar, inventar tantas coisas. Ele é capaz de ser tão tecnólogo, tão inteligente para inventar. Mas esse ser humano, ele consegue até ter uma visão, por exemplo, do macrocosmo, como do microcosmo, mas ele não consegue ter uma visão nítida de si mesmo. Ele não consegue se conhecer, ele não consegue se enxergar direito. Isso aqui é algo muito forte. Para a gente fechar o último versículo, Paulo vai dizer que agora, pois, permanece o que, gente? A fé, a esperança e o amor. Ele termina dizendo que estes 3, porém o maior deles é o quê? Diga assim, o maior é o amor. Eu acho muito bacana porque Paulo, ele pega o evangelho como um expositor bíblico e ele faz uma síntese. Gente, olha aqui para mim, ele fala assim, olha, tudo que eu falei, vamos sintetizar agora. Vamos trocar em miúdos. Tudo que eu falei, o evangelho é o seguinte, olha, ele resume em 3 pontos. Fé, esperança e amor. O que é fé? Fé é crer no incrível. Fé é ver o invisível. Fé é receber o impossível. Fé tem a ver com eu ter hoje uma confiança em pleno Deus para me vencer hoje, agora. Amém ou não? O que é esperança? Esperança é uma fé no futuro. Eu olho para o horizonte, eu olho para frente e eu espero que daqui a alguns anos eu esteja em tal situação, eu esteja com os meus filhos assim, com a minha situação financeira assim. É você olhar para frente, isso é esperança. Fé é olhar para o agora e acontecer agora. Mas ele fala o seguinte, que o amor é o fundamento mais importante do cristão. Ele revela que o amor, ele está acima dos dons. O amor está acima das coisas materiais. O amor está acima dos valores morais. O mais importante na visão paulina
é o amor. Ele elege o amor como a principal virtude. Gente, eu quero terminar falando para você que a maturidade nos leva a um amor genuíno. Eu quero falar para você que o maior cumprimento da lei é o amor. O amor é o maior de todos os mandamentos. Você conhece a história? Moisés pregou tantas coisas, fez os 10 mandamentos, são os mais cruciais, mas existiam 613 mandamentos na lei. Muita coisa. Pegou tudo. Jesus chega, olha para a lei, Pentateuco, olha, tudo que Moisés falou, se vocês entenderem que tem que amar a Deus e ao próximo, você cumpre a lei. Diga assim, amar a Deus e ao próximo. Então observa, o amor é a apologética final do cristianismo de todos os tempos. O amor é exatamente o grande remédio que nós precisamos ter dentro das nossas famílias, da nossa sociedade, da nossa igreja. Todos os dons que nós temos, meus irmãos, são para essa vida. Eu valorizo dons. Quem valoriza dons aqui? Valorizo. Eu acho bacana quando o cara se destaca numa área. Aliás, eu sou um cara que todo mundo que se destaca, até as pessoas que estão no mundo, eu acho bom olhar para o cara e falar, que bom, cara, que cara top, que mulher top, destacou, que legal, como é bom ver os dons. Mas ele só serve para essa era. Somente o amor é eterno, diga assim comigo, somente o amor é eterno. Então, sem o amor, gente, não há cristianismo. Paulo vai dizer que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Ele elege o amor como o protagonismo. Quero terminar usando um texto de João. Veja no telão comigo, por favor. João vai dizer que nisto conheceremos que sois meus discípulos, se tiverdes o que, gente? Como que eu consigo provar que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu consigo demonstrar amor pelo próximo. Fique em pé, por favor, agora. Eu quero que você peça agora de Deus que Ele te ajude a vivenciar. O foco de hoje foi o amor ágape, o amor eterno, o amor de Cristo. Eu quero que você ore agora, que você peça. Toda vez que a gente prega, nós não queremos, a gente não conhece você, eu não ando com você todos os dias, eu não sei o que você passa durante a semana, mas sempre a gente quer levar, não te desencorajar, mas te levar a uma reflexão. Poxa, será se realmente estou vivenciando o amor que Deus prega? Será se realmente estou sofrendo por alguém? Será se estou realmente amando, cuidando, esperando, crendo? Será se realmente, qual é o nível de amor, ágape, que existe em meu coração? Quero que você analise sobre isso agora. Vocês possam sair desse culto mais tarde, daqui a poucos minutos, com esse desejo e compromisso de realmente vivenciar o amor. Nós valorizamos os dons, eles são importantes, mas eles são ínfimes, eles são bem menores, eles são menos importantes do que o amor.